Então, pessoal, boa tarde, né? Gravando aqui nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Professor Tiago, mais uma vez aqui, com a disciplina de Sociologia. Hoje a gente vai dar continuidade à que a gente vinha discutindo anteriormente sobre a sociologia brasileira. A gente viu na sociologia brasileira os principais temas e vertentes debatidos, e essa é a 2, a parte 2 aí da nossa análise, tá? E hoje eu vou trazer para vocês o capítulo 15 do nosso livro de Sociologia. Então, já vão acompanhando aí, peguem os livros, que hoje a gente vai falar de 3 importantes sociólogos da sociologia brasileira, que contribuíram aí para os estudos da sociologia contemporânea aqui no Brasil. Beleza? Então, começando aqui, tá? Eu estou com o livro em mãos aqui. Na página 129, a gente vai ter a figura aqui de um importante pensador, né? Um importante teórico, né? Professor de algumas universidades aqui no Brasil. Eu estou falando do Florestan Fernandes, tá certo? O Florestan Fernandes, ele é considerado, desse do que eu vou falar hoje aqui para vocês, o mais importante deles. Tá? Então, vão observando aí, inclusive dele eu vou falar um pouco mais. E também vou querer depois fazer uns exercícios sobre o Florestan Fernandes e os demais. Tá? Basicamente, a gente vai falar do Florestan Fernandes, hoje a gente vai falar do Buarque de Holanda e do da Mata, são os 3 principais, tá? Então, qual foi a base de estudo aqui deixa eu tirar isso, do Florestan Fernandes, né? O que é que ele trouxe de importante aí para a sociologia brasileira? Bem, ele estudou, na verdade, as chamadas realizações da sociologia, né? Ou seja, os campos de atuação da filosofia, da sociologia, no que se refere ao chamado, pessoal, avanço, tá? Do capitalismo. Então, ele estudou o avanço do capitalismo, tá? Estudou a sociedade brasileira no bojo desse avanço, desse desenvolvimento contraditório do capitalismo, tá? E a necessidade da educação, tá? De promover a chamada desalienação da classe trabalhadora. Ele acreditava que a educação produzia, tá certo? Mecanismos para que essa minoria pudesse superar a alienação das classes dominantes, né? Então, resumidamente, ele estudou as contradições sociais dentro do capitalismo e o poder transformador da educação. Ele acreditava que, através da educação para a autonomia, né, ela poderia ser uma aliada no processo, né, de desalienação das elites dominantes, certo? Então, basicamente, essa foi a sua análise. O outro importante foi o Sérgio Buarque de Holanda, tá? Não o Chico Buarque de Holanda, né? Que esse aí é o filho. Tem gente entrando aqui na aula. Eu estou falando aqui para vocês do pai, do Sérgio Buarque de Holanda, e também do famoso, né, Roberto da Mata. Esses já traziam uma outra leitura. A tese deles, eles se preocupavam basicamente em destacar, olha só, elementos referentes ao comportamento dos brasileiros. Eles queriam entender qual é o comportamento dos brasileiros. Por isso, eles estudaram muito o quê? O Buarque de Holanda e o Roberto da Mata, eles estudaram muito o processo de formação colonial, tá certo? E aí foi vendo como é que o brasileiro foi se comportando, como é que o brasileiro age, qual é a sua relação dentro da sociedade, o jeitinho brasileiro, as características, o carnaval. Então, foi basicamente sobre isso, tá? Que eles estudaram. Então, recapitulando aqui, o Florestan Fernandes, ele estudou as contradições
do capitalismo, nesse avanço do capitalismo, tá? Sobre o Brasil. Tá? As contradições que eu digo, por exemplo, as desigualdades sociais, né? As classes dominantes e as classes subalternas. Então, ele estudou isso aí. E um meio de se superar essas dificuldades, essas contradições, ele acreditava que era através da educação. Tá? Então, ele fala da educação, do seu poder transformador. Ele acha que através da educação é possível a gente se desalienar dessa estrutura dominante. Tá? Então, essa era a obra do Florestan Fernandes. E do Buarque de Holanda e da Mata, eles se preocuparam em entender o comportamento dos brasileiros, né? O chamado jeitinho brasileiro, a cordialidade. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Certo? Estão compreendendo? Tem dúvidas? Está fácil até agora? Ó, o Fernandes, tá? Fernandes, ele tem uma história interessante. E aí eu vou falar um pouco mais da história do Fernandes, que significa dizer que ele nasce no século XX, porque ele vem de 1920 e ele morre em 1995, tá? Então ele é um estudioso aí do século XX. Mas a história de vida dele é muito bonita. Por quê? Porque ele nasce numa família muito pobre, certo? Então, ele, quando adolescente, ele não pôde continuar os estudos, ele teve que trabalhar para ajudar a sua família, tá? E olha só que coisa curiosa, né? É por isso que ele acredita no poder transformador da educação. Então, o Fernandes, ele teve que se envolver com o trabalho desde cedo, né? Praticamente desde criança, família muito pobre. E aí ele, adolescente, começa a trabalhar, gente, em um restaurante. E foi lá que ele conhece algumas pessoas e um importante jornalista da época. Tá? Esqueci até o nome agora. E aí o jornalista começou a observar que sempre na sua hora de folga ele estava lendo alguma coisa, uma revista, um jornal, algum livro, né? E de vez em quando presenteava o Fernandes, né, o Florestan Fernandes, com algum livro. E ele começou, o jornalista, a incentivar, olha só, o Florestan Fernandes a retomar os estudos, né? E foi aí quando ele fez o supletivo, tá? E aí conseguiu terminar o ensino médio, tá? Então, para quem não sabe, ou nunca ouviu falar no supletivo, aqueles programas de quando as pessoas estão em atraso, né? Aí faz como se fosse uma grande recuperação, faz umas provas, uns exames, e o próprio Estado concede o diploma de formatura. E aí, rapaz, um menino, né, o adolescente Florestan Fernandes, né, ele começou a gostar dos estudos, e ele, depois que fez o supletivo, olha só, ele passa no vestibular e faz graduação em sociologia, né? Aí ele acha pouco, aí faz o mestrado em sociologia, né? E não satisfeito ainda, ele faz o doutoramento, né? Faz a tese de doutorado em sociologia, e assim, uma história de vida top, ele consegue se tornar um dos maiores professores de sociologia da época, né? Se aposentou e mesmo depois de aposentado, né, viajou para fora do Brasil, foi convidado para ser professor visitante em várias universidades, né, fora do Brasil, retorna ao Brasil, título de doutor honoris causa, enfim, ele foi muito premiado, tá? Então, ele acreditava de fato, até pela sua história de vida, né, que a educação pode transformar as pessoas. Então, foi uma história assim, de vida muito bacana a do Florestan Fernandes, né? Inspiradora, na verdade. Né? E aí, o seu fim, né? Ele contrai uma triste doença. Né? Sim, eu acabei esquecendo. Né? Nesse meio tempo, né, ele ficou muito famoso, ficou muito conhecido,
e ele queria lutar pela política educacional. Tá? Então, olha só o que ele fez. Ele conseguiu entrar na política, foi deputado, e ele aprovou, claro, ele morre em 1995, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, ela entra em vigor em 1996, ou seja, um ano após a sua morte. Mas ele quem contribuiu, por exemplo, hoje nós estudamos, né, no ensino médio, tem aquela estrutura, tem a LDB, a lei de como que se forma a grade curricular, quais são as disciplinas, tudo isso foi obra de quem? Lá do Florestan Fernandes. Então, a gente agradece muito a ele, né, por essa estrutura. E na política, né, ele consegue aí alguns avanços na educação, tá? Ele vai criticar a educação, digamos assim, mercadológica, e ele vai ser a favor da educação voltada para a formação para a vida. Então, hoje, se a gente for fazer essa comparação, como se a gente estivesse criticando o seguinte: existe aquela formação, gente, que está voltada para o mercado de trabalho, né? É uma formação que as pessoas, né, os estudantes, eles vão sendo inseridos dentro de uma lógica mercadológica, ou seja, formar trabalhadores para a agroindústria, né? Formar trabalhadores para, quando eles saírem do ensino médio, ter um técnico, ter uma profissão, e não uma educação voltada para a vida, para a concepção do caráter, né? Da ética, dos valores, da moral, tá? Para uma formação acadêmica voltada para os princípios, digamos assim, da igualdade, para os princípios religiosos, para os princípios positivos, né, que a gente pode colocar. E a gente vai se inserindo. Essa, eu posso até falar, já que eu faço parte, a nossa escola, ela se preocupa de fato com essa educação, não só para o mercado de trabalho, que é importante, mas também para a formação do ser, né, da vida. Por isso que a gente tem aula de filosofia e de sociologia, né, para entender essa produção de todo esse conhecimento. E o cenário educacional de transformação era uma ferramenta que o Florestan Fernandes pregava aí nas suas palestras, nas suas aulas, enquanto ele ainda estava professor. Certo? Bem, fazer uma pergunta aqui. Vocês estão conseguindo entender, gente, o raciocínio? Tem alguém que está voando, não está entendendo nada? Ou eu posso seguir? Patrick está acompanhando aí, Ana Beatriz, De Zag, boa. de boa? Certo. Se tiver dúvida aí, fala que eu converso mais, eu explico mais, tá? Então, olha só, o Florestan Fernandes, ele tem esse papel social muito, muito importante aí, tá? História de vida belíssima e tal. Só que o que acontece? Quando ele foi deputado federal, inclusive, ele luta, né, pela LDB, e falando de política, né, como eu estou colocando aqui, ele foi professor de um ex-presidente da República, que foi o FHC, o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, tem na obra do FHC, ele fala de histórias que ele teve com seu professor, e uma muito curiosa é quando ele teve hepatite, tá certo? E aí ele precisava fazer uma cirurgia, né? E o Fernando Henrique, enquanto presidente, foi colocar ele para fazer a cirurgia, ofereceu ajuda para ele fazer a cirurgia fora do país. E olha só o que esse cara fez. Ele disse: não, eu aceito, desde que outros que estejam na minha mesma condição também possam ser ajudados, né? Já que ele era um político, né? Até então, a política deve ser para todos e não privilegiar uma minoria. E, obviamente, ele negou isso, né? Ele não aceitou a ajuda do seu antigo aluno. E tinha o seu filho, né? Ele colocava, enfim, o Fernando Henrique nas suas obras, escutava as histórias e fez
alguns, digamos assim, ensaios sobre as conversas que ele tinha com o Florestan, e ele relata um episódio de que o filho dele, né, quer colocar ele num hospital particular para poder fazer o tratamento, e ele se negava, ele dizia, não, eu sou um homem público, então meu lugar é no hospital público, e se eu estou enfrentando fila, é porque tem outras pessoas com problemas aqui. Então ele tinha muito essa concepção de igualdade, de justiça, né? E no final das contas ele morreu, né? Ele não aceita a ajuda do Fernando Henrique e no hospital público há um erro médico, né? E o matou, tá certo? Então mesmo antes do seu falecimento, né? Ele já era considerado assim um dos mais importantes da sociologia brasileira, tá? Bem, outro muito importante aqui é o Buarque de Holanda. Ele é de 1902 e faleceu em 1982, certo? Aos 80 anos. Então, ele estudou aí o comportamento brasileiro. Basicamente foi isso, tá? A sua tese, né? A sua tese do Buarque de Holanda. Eu não estou falando do filho, né? Que é um músico bem conhecido, Chico Buarque. Eu estou falando do pai, o Buarque de Holanda pai, da sociologia, um dos maiores historiadores também do Brasil. Ele ia desenvolver o processo colonial, entender o comportamento do Brasil, como a sociedade brasileira foi formada através dos estudos, né? Desde o princípio histórico da formação colonial. E olha só, a sua tese afirmava, né, que essa identidade brasileira, pessoal, ela foi sendo construída, né, e se consolidou a partir dessa desorganização da colônia portuguesa, né? Como assim? Ele fala que o Brasil, né, estaria, a sua formação estaria baseada aí na chamada flexibilização de regras, tá? E na instabilidade das instituições brasileiras, desde o período colonial. Então, foi assim. As regras elas eram flexíveis, né? As regras não eram severas, tá? E era uma completa desorganização das instituições no Brasil. Isso levou, né, ao Brasil aquela frase que a gente fala, né? O jeitinho brasileiro. Isso é o que o da Mata também vai estudar. Então, ele vai criar o conceito, olha só, de homem cordial. O que é isso? O brasileiro é um homem cordial, mas não nesse sentido da cordialidade, né? Que a gente vê no dicionário. Mas o cordial dele aqui é dizer que, ao invés de fazer as coisas da maneira correta, para que as regras sejam respeitadas, o povo brasileiro, na sua essência, desde o período colonial, por causa da flexibilidade das regras e a fragilidade das instituições públicas, acostumou a nação a sempre ter, né, uma amizade acima das questões da lei, por exemplo, né? Então, quando a gente tem alguns exemplos, né? Ao invés de você levar multa, alguém já chega e diz, aí, meu amigo, como é que a gente pode resolver? Então, já surge a questão da corrupção, né? Já surge todo esse amparato, né, do homem cordial, certo? Para evitar o conflito, em nome da amizade, por exemplo, eu vou para a fila, né? E aí eu já guardo a fila para quando a minha amiga... eu estava aqui guardando a fila da minha amiga ou do meu, sabe? Então, tem toda essa, né, essa dinâmica. Para evitar a regra, o conflito, precisamos ser cordial. Então, foi assim que o Buarque entendeu. A sua tese foi essa. E o da Mata foi também pela mesma pegada, né, entendendo esse processo colonial, o Roberto da Mata. Só que ele vai estudar mais no sentido do chamado, né, patronalismo, né, brasileiro. Ele vai criticar, por exemplo, as práticas que se estabeleciam na política, o chamado jeitinho brasileiro, que eu falei agora há pouco, o próprio nepotismo, né? Então,
O que seria isso? É a política absolvendo familiares. Então, você se elege para, um exemplo, vereador, e aí você coloca 10 assessores. 10 assessores são seus familiares, né? Às vezes nem lá vai, só recebe o dinheiro no final do mês, né? Então, esse patriotismo, né, da família inserida, o melhor é para mim, o individual. Então, a sociedade brasileira, por incrível que pareça, ela foi, né, fundada nessas questões, nessa base, né? E quando a gente vê, por exemplo, um político em uma outra sociedade oriental, onde ele descobre, né, a população descobre que ele está desviando dinheiro público ou então empregando familiares, o pessoal vai lá, pega ele e joga ele dentro da lata do lixo, né? Olha só que diferença de formação de sociedade, né? Então, de fato, esses gigantes da sociologia brasileira, eles são muito importantes por causa dessas relações que eles estudaram a essência da formação, né, da cultura, da formação do povo brasileiro e do poder, né, da transformação da educação nesse processo. Ok? Perguntas, dúvidas, questões? Nada? Vou fazer aqui duas questões, tá certo? Lá na página 133, tá? Lá na página 133, a seção praticando. Vocês estão com o livro aí, turma? Eu vou escolher aqui, ó. Vamos lá. Eu vou escolher aqui a questão número 3 e a questão número 6 para a gente fazer, tá certo? Bem, a questão número 3 eu vou ler, diz o seguinte, ó, diversos são os pensadores que tentaram interpretar o caráter do brasileiro, aquilo que diferenciaria a sociedade brasileira das demais. Dentre esses pensadores conhecemos, né, Sérgio Buarque de Holanda, que no seu Raiz do Brasil utilizou o conceito de homem cordial, que eu acabei de falar, né, para designar o ser brasileiro, o jeitinho, né, o homem é cordial, não quer cumprir as regras, tal. Então, assinale a afirmativa que apresenta as características desse tipo social. Bem, e a gente tem da letra E partindo perseverança e responsabilidade, não. Educação e erudição, também não tem sentido. Amabilidade e fraqueza, poderia ser essa aqui. Seriedade e bravura, e aqui, ó, gentileza e superficialidade. Ou seja, a resposta correta aqui, entre a C e a gente fica com a letra A, por quê? Porque para o Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro, né, como um homem cordial, significa justamente o apreço por essa pessoalidade em detrimento da legalidade. Lembra disso? E, ó, ele quer o quê? Ele quer a pessoalidade, a pessoa é mais importante, né, do que a legalidade, do que se cumprir a lei. Essa é a sua teoria, sua filosofia, digamos assim, né? Então, é a gentileza e superficialidade. Letra A, alternativa correta, que caracteriza aí o pensamento do Buarque de Holanda. Ok? Conseguiram entender? Se não, eu explico mais. Tá tranquilo? Pronto. E para a gente finalizar a aula de hoje, temos aí a questão número 6, que vai falar agora do Florestan Fernandes, né? Diz assim, ó, Fernandes militava pelo socialismo e acreditava que a educação era a chave para a mudança social. Assim como Antônio Gramsci, né, e a sua ideia relacionada ao intelectual orgânico, ele faz uma comparação do Gramsci, né, com a ideia de educação do Florestan Fernandes. Aí a questão termina dizendo:
Qual o papel da educação na mudança social? Então, a alternativa correta aqui é a letra B, tá certo? Por quê? Porque o papel da educação na mudança social, a educação deve permitir a reflexão e a desalienação do povo, tá certo? Então, para o Florestan Fernandes, a educação deve servir para isso, né? Para permitir a reflexão e a desalienação do povo. Ou seja, você votar em alguém porque você sabe a importância do seu voto, você sabe o que é que essa pessoa vai trazer de benefício, e não porque você foi, por exemplo, comprado, ou porque você vai ganhar um emprego se fizer isso, entendeu? Fazendo um comparativo, né, nesse tempo de eleições aí, certo? Letra B. As outras atividades vocês façam, vou deixar com vocês, né? Se tiver dúvida, pode falar comigo, me consulta, que eu posso gabaritar em outro momento. Tranquilo? E o último recado, fiquem atentos, tá bom, gente? Nas atividades lá agendadas no sistema, beleza? Então, Ana Messia vai entrar agora, mas a aula já acabou. Né? Eu acho que ela saiu e entrou de novo. Então, um forte abraço a todos. A gente se fala na nossa próxima aula. Beleza, gente? Tudo de bom. Tchau para vocês. Até a próxima. Valeu. Ficando por aqui. Tamo junto sempre, hein? Os...